Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui pra gente bater esse papo, pra gente trocar essa ideia. E meus amigos, olha, o Big Brother começa hoje, mas no Big Brother do futebol o clima já está tenso entre os brothers. Isso porque o ex-jogador do Palmeiras e agora do Cruzeiro, Dudu, mandou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, tomar caju. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Inclusive, ela foi marcada na publicação e tudo, nas redes sociais e perfis oficiais do atleta. Ele mandou ela tomar caju ali, ó, na lata, ao vivaço. Minutos após a Leila dar uma entrevista e uma declaração, e ao ser questionado sobre uma possível saída do Rony, ela utilizar o Dudu como exemplo de um jogador que saiu pela porta dos fundos. O Dudu, ele não deixou barato. Eu vou colocar para vocês o trecho da entrevista, o que a Leila fala a respeito do Dudu, a comparação que a Leila faz, e daqui a pouco a gente continua. Vou colocar só o áudio, pessoal, por questões de direitos autorais, tá bom? Bora lá e a gente já volta. Então vocês viram que lá no meio do ano, quando eu falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, não é? Eu estava certa. Então aí esperou-se até o final do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Milhões. É completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum. O Rony é um atleta extremamente disciplinado, cumpre os seus deveres, e se ele não quiser ir para nenhum clube, não tem problema, ele vai continuar nos ajudando no dia a dia do Palmeiras. Então, são situações completamente diferentes. O Rony sairia pela porta da frente, o Dudu saiu pela porta dos fundos. E logo após essa declaração da Leila, o Dudu, ele respondeu ela nas redes sociais com uma foto ao lado de todos os troféus conquistados pelo Palmeiras. Ele escreveu assim, ó: o caminhão estava pesado e mandaram eu sair pela porta dos fundos. Fazendo uma referência, né, ao número de títulos por ele conquistados. Minha história foi gigante e sincera. Diferente da sua, senhora Leila Pereira. Marcou o perfil da dirigente e escreveu assim, ó: me esquece. Vai tomar caju. VTNC. É, meus amigos. O pau fechou no Palmeiras. E eu vou falar pra vocês o que eu acho a respeito disso. Os dois erraram. Os dois erraram. O Dudu errou quando tava no Palmeiras e foi atrás do Cruzeiro, na calada da noite. Errou fazendo isso. Poderia ter saído, sim, de uma maneira mais limpa, mais digna. Depois foi lá, fez todo aquele teatro nas redes sociais, postando vídeo, falando que pensou sim em sair, mas aí refletiu bem, dizendo que ia continuar e depois no fim não continuou. Ah, Neto, mas o cara não era escalado e tudo mais. Sim, mas existe uma hierarquia dentro do futebol. E ele sabe disso. A gente não sabe exatamente os bastidores, né, o ambiente dentro do Palmeiras. Claramente a Leila, naquele momento, já não queria mais o Dudu lá dentro. Ele ficou meio contra a vontade da Leila. Que ela até deu uma entrevista na época falando que esperava que ele ia cumprir a palavra dele com o Cruzeiro. Que ela esperava isso. E aí depois ele voltou atrás. E aí aconteceu tudo aquilo. No fim, ele acabou saindo no final do ano para o Cruzeiro. Agora, um erro que a dirigente do Palmeiras comete é pegar um jogador de exemplo em relação a outro. Ela foi questionada sobre o Rony? Responda sobre o Rony. Ela não precisa alfinetar o Dudu nas suas entrevistas, provocando um jogador que agora já tá no Cruzeiro. O Dudu seguiu a vida dele. Seguiu a vida dele, seguiu o caminho dele. E vida que segue, meu amigo. Tchau, já foi. Passou. Não é mais um jogador do Palmeiras. Vocês lembram quando eu vim aqui falar do Dudu? Que o Dudu não era mais um jogador do Palmeiras e o Dudu tinha que ficar quieto pra falar sobre o Palmeiras? Ele não tinha que estar na coletiva do Cruzeiro falando sobre Palmeiras? Vocês lembram? É a mesma coisa. A Leila não tem que estar em coletiva do Palmeiras falando sobre Dudu. Mas não, ela foi lá e alfinetou. E agora levou. Tudo bem.
Até aí o Dudu tava lá na dele, não tava? Ela não foi lá alfinetou? Então agora ela levou um vai tomar caju de graça. É isso. Criou-se, né, uma narrativa, um clima, gratuitamente porque ela foi abrir o bico pra falar de uma coisa que já tinha passado. Então, na minha opinião, no fim os dois erraram. Podem dar as mãos e ó, se ela quiser ir junto pro Cruzeiro, vai também. As alfinetadas da Leila não pararam só no Dudu. Elas se estenderam também a outros clubes brasileiros, principalmente aqueles que estão fazendo sua pré-temporada nos Estados Unidos, como é o caso de São Paulo, Flamengo, que estão fazendo a sua pré-temporada lá, e a Leila foi questionada a respeito da pré-temporada do Palmeiras e falando que já concluiu a pré-temporada e que ela foi realizada aqui no Brasil. Olha só o que ela falou, e aí a gente já retorna também. Imagem congelada por causa de direitos autorais, apenas áudio. Bora lá. A expectativa é a melhor possível, estamos preparados, seria um outro feito histórico, né? Conquistarmos o tetracampeonato. Vocês vejam, eu sou 3 anos presidente, todos os anos nós fomos campeões paulistas, não é? Agora no meu segundo mandato, a minha expectativa é a melhor possível, estamos super preparados, fizemos a nossa pré-temporada aqui em São Paulo. Esse negócio de fazer pré-temporada, meus amigos e minhas amigas, no exterior, isso é para dirigente passear, tá? Porque não tem nenhum benefício para o atleta, não tem benefício financeiro para o clube, absolutamente nada. Isso é para dirigente passear lá na Disney, e isso eu não admito aqui no Palmeiras, sabe? Eu nem estou convidada porque eles sabem disso, sabe? Eu não ganho financeiramente, esportivamente também não. O pobre do atleta já tem que viajar o ano inteiro com esse calendário insano, não é? Aí na pré-temporada que ele pode ficar sossegado na cidade dele, com toda a estrutura do clube, vai para Disney, não é? Ninguém quer ir para um clube, para um país ou a cidade piorzinha, quer para Disney, para dar um passeio, porque os dirigentes também não são de ferro, né? Eles querem passear, né? Agora vamos lá, meus amigos. Os argumentos da Leila, eles não são no todo ruins. Só que ela tem que entender a realidade de cada clube. Cada clube tem o seu planejamento, cada clube tem a sua forma de gestão. Talvez para um determinado clube não vale a pena o gasto logístico para levar o time para os Estados Unidos fazer uma pré-temporada, sendo que tem as competições regionais que estão aqui. Talvez para outro clube seja viável fazer isso. Nós não sabemos também como que é hoje, por exemplo, o número de torcedores do Flamengo, do São Paulo, lá nos Estados Unidos. Às vezes essa é a chance para um torcedor que mora lá estar próximo do seu clube do coração. E uma coisa que vai acontecer, esse ano vai acontecer 2 vezes, porque tem o Super Mundial. Mas, por exemplo, com o São Paulo vai ser uma vez só. Você tem os prós e os contras, e isso diz respeito ao planejamento de cada clube. Eu pesquisei aqui no GE, e eu tirei, por exemplo, ó, uma matéria do GE. Quanto que o Flamengo vai lucrar com a pré-temporada nos Estados Unidos? Rubro Negro não prevê lucro, mas mira outros ganhos com a viagem, no ano do Mundial de Clubes. Então, se você colocar ali na matemática, o dinheiro dos ingressos da bilheteria, que vai ser dividido entre os clubes que forem jogar lá, eles vão ficar para as equipes brasileiras. Porém, mesmo assim, esse valor não vai cobrir os gastos. Agora, existem outros resultados que o Flamengo entende que vai atingir com essa atitude. Olha só, se não terá lucro financeiro, o Flamengo mira outros benefícios com essa viagem. A internacionalização da marca, que é sempre um ponto em questão. O time também esteve na Flórida 2 vezes recentemente, em 2019 e 2024. Esta proximidade com os torcedores que moram nos Estados Unidos é importante, ainda visando a participação no Mundial de Clubes, que será realizado no país norte-americano em junho, até mesmo para ter visibilidade junto aos estrangeiros. Além disso, do ponto de vista esportivo, será a primeira pré-temporada de Felipe Luiz como treinador do time profissional. O elenco estará junto em tempo integral, o que vai fortalecer a conexão entre os companheiros de equipe, o técnico e até mesmo o novo diretor de futebol, José Boto. A comissão técnica entende que o período de preparação fora do Rio oferece mais benefícios no sentido de entrosamento. Além disso, a gestão atual do BAP, eles cogitaram cancelar a pré-temporada nos Estados Unidos, que foi assinada ainda no ano passado, quando era a gestão do Landim. Então, a gestão atual não queria.
essa pré-temporada nos Estados Unidos e tentou cancelar. Porém, o contrato de cancelamento, porque afinal vão utilizar uma estrutura lá, já tem jogo marcado, a multa prevista era muito alta. E aí não ia compensar o pagamento da multa. Então eles acabaram cumprindo com aquilo que está em contrato. Agora, sinceramente, eu não vi motivos para Leila cutucar essas equipes quanto ao planejamento. Tudo bem, os argumentos dela não foram ruins. Só que aí você tem que entender a realidade de cada clube, a realidade de cada torcida. Ela não é uma pessoa que olha para o torcedor. Então, se existe algum torcedor lá nos Estados Unidos, palmeirense, se existem muitos ou poucos, ela tá pouco se lixando para isso. Ela não vai levar o time para lá para que esteja próximo da torcida de lá. Não, ela não liga pro torcedor. Então dane-se se tem torcida lá ou se não tem. Para ela o que importa é esses caráteres aí financeiros e tudo mais. Agora, tem times que pensam diferente. Tem times que falam assim, não, nós temos uma boa colônia, por exemplo, flamenguista dentro ali do sul dos Estados Unidos, né? Da região ali sul da Flórida. Então, nós vamos levar o time para lá para fazer uma pré-temporada, até mesmo para dar oportunidade para esse torcedor estar próximo de nós. Então cada equipe tem a sua. Eu não sei, sinceramente, o que a Leila tem que ficar alfinetando e ironizando outros planejamentos. Mas ainda bem que você tem a consciência de que o Palmeiras não está de férias na Disney. Que bom que você tem essa consciência, porque no passado não ganhamos nada. Então esse ano é obrigação a gente ganhar títulos relevantes. Não sairmos de maneira prematura, como aconteceu, e você mesmo disse na mesma entrevista, né? Que você não ficou feliz com os resultados ano passado, que o Palmeiras saiu muito cedo das competições e que por isso que o Palmeiras mudou de postura. Você mesmo admitiu isso. E isso que todos torcedores mais corneteiros, torcedores que você atacou nas redes sociais, sempre disseram. Hoje você disse exatamente isso nas suas entrevistas, que você viu que o sucesso cegou um pouco os seus olhos e às vezes você não conseguiu enxergar da devida maneira o processo de evolução da equipe, que isso precisava ser revisto. É, pessoal, ela falou isso hoje na entrevista. A entrevista dela não foi ruim, mas teve alguns pontos ali, alguns pingos nos is, que eu acho que ela não deveria ter se envolvido não, como esse o caso da pré-temporada. São outras equipes, são outras gestões, são outros torcedores, aí é problema de cada um, tá bom? Coloca nas opiniões aí, tamo junto, falou, até mais.